Bom dia a todos. Carlos, muito obrigada pela apresentação. Eu gostaria de dizer para vocês que essa apresentação está disponível já, se vocês olharem nesse painel lateral, tem um PDF que vocês podem clicar e baixar a apresentação. Ok? Então, iniciando o nosso seminário, hoje nós vamos conversar sobre como a atividade de água pode aumentar a segurança do meu produto cárneo e embutidos. Bom, antes de iniciar a apresentação em si, nós gostaríamos de conhecer vocês. O Carlos vai colocar algumas perguntas e eu gostaria que vocês selecionassem uma das alternativas como resposta. Está aberta. Você é o profissional de qual área? Em que área você trabalha? Se é no controle de qualidade, na garantia de qualidade? Você é um pesquisador? Ok, muito obrigada. Vamos para mais uma pergunta. Eu vou fazer um comentário, porque a Tânia não está vendo o resultado aqui. Então, o resultado dessa primeira pergunta, 50% dos participantes são da área de pesquisa e desenvolvimento, 30% da área de qualidade e os demais 20% de outras áreas. Tânia, a próxima pergunta é: o seu produto atende a alguma instrução normativa para umidade ou atividade de água? Eu gostaria que aqueles que responderam sim, colocassem nesse painel lateral no chat qual é a normativa que vocês atendem, que vocês digitassem para que nós pudéssemos saber se o seu produto atende alguma normativa, alguma legislação. Então temos 85% dos participantes responderam que sim e 45% responderam que não, que o produto não atende a uma instrução normativa. Eu vou fechar essa pergunta. Tem mais uma então, ok. Vamos fechar e vamos para a última. Então, Tânia, a última pergunta é: no seu processo produtivo, a atividade de água é parâmetro para a liberação do produto? Sim ou não? Ok, nós estamos recebendo a votação de vocês, a escolha de vocês. %70% respondeu que sim, que a atividade de água é um parâmetro para a liberação do produto. Ok, muito obrigada. Então vamos começar a nossa apresentação. Seria muito bom se nós pudéssemos ter o alimento fresco durante o ano inteiro. Sim. Só que alimentos têm sua sazonalidade. Nos países que têm um inverno muito rigoroso, não há plantação ou a pastagem diminui e o gado se alimenta menos. Nós temos um problema de logística para a distribuição de alimentos.
E por isso o homem, desde a pré-história, sabe como preservar os alimentos. Isso sempre existiu uma forma de se fazer a preservação do alimento. E geralmente a preservação é a redução ou a imobilização da água que o alimento contém. Pode ser uma salga, uma cristalização, adição de conservantes, congelamento, desidratação, processamento do alimento. Tudo isso é feito para poder ter um alimento com uma vida útil maior, certo? Na antiguidade não tinha refrigeração, então desenvolveram muitas técnicas, não tinha refrigeração artificial, certo? E aí desenvolveram muitas técnicas para se conservar os alimentos, que hoje ainda é utilizada e de uma forma mais aprimorada. Então, nós vamos tratar de carne hoje, né? A carne é um alimento de valor nutricional, proteico muito elevado, certo? Tem um sabor que agrada a todo mundo. E a carne também tem até um fator social, que ela agrega as pessoas. Vamos fazer um churrasco e chama todo mundo. Então, ela tem também um papel social. Só que a carne fresca, ela tem que ser mantida sob refrigeração ou congelamento para poder se conservar. Se ela estiver na sua forma não congelada, a vida de prateleira dela é de dias, porque a carne tem uma alta atividade de água. Então, o homem desenvolveu várias técnicas de processamento para se preservar essa carne. Pode ser por cozimento, por desidratação, por salga, fermentação ou adição de aditivos. Então, nós vamos ter uma carne organolepticamente com sabor organolepticamente diferente de uma carne fresca, mas também de bom sabor e com uma preservação maior, uma vida de prateleira maior e uma atividade de água intermediária. Ou seja, uma carne fresca, quando ela sofre um processamento, ela vai ter uma maior preservação, certo? O que acontece durante o processamento da minha carne? Tem muito a ver com o princípio básico do controle de atividade de água. Claro que acontecem muitos outros fenômenos físicos e químicos, mas aqui a gente vai falar de água, ok? Quando eu faço processamento, eu tenho uma remoção da água, minha atividade de água vai ser mais baixa, porque a água se liga aos umectantes e aos ingredientes que são adicionados durante o processamento. Eu vou ter uma alteração da estrutura, porque a água é afetada durante o cozimento, o congelamento, ou sob pressão. Este meu produto, muitas vezes, vai necessitar ou não da refrigeração para se manter, e eu vou ter esse meu produto embalado de uma forma que ele preserve contra a atmosfera externa e controle a atmosfera interna. Aqui, provavelmente, quem trabalha, provavelmente não, com certeza quem trabalha na área de carne segue a normativa 22, de 31 de julho de 2000, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Eu entrei em cada uma delas e fiz essa junção da atividade de água com a umidade desses produtos processados, produtos de carne processada. Gostaria de que vocês prestassem atenção em alguns pontos nessa tabela. A maioria dos produtos, a atividade de água está por volta de 0,90 a 0,92, com exceção da carne salgada, o charque ou jerky beef, que a atividade de água é a mais baixa, 0,78. Ok? E
por incrível que pareça, o jerked beef ou a charque, que tem atividade de água mais baixa, é a que tem a umidade máxima mais alta, 55%. Os produtos que têm atividade de água máxima em 0,9, a umidade máxima é de 0,35. E o que tem atividade de água máxima em 0,92, a umidade máxima é 40%. Se nós olharmos a atividade de água 0,90, 0,92, ou 0,90, 0,91, são valores muito próximos de atividade de água. Aqui, cabe dizer, você precisa de um equipamento muito preciso para medir a atividade de água desse tipo de produto. E, como 0,90, 0,92 são valores muito próximos de atividade de água, para as pessoas que não conhecem o parâmetro de atividade de água, seria mais óbvio pensar que a umidade deveria ser próxima. Mas não. 0,90 tem 35% de umidade, 0,92, 40% de umidade. A atividade de água varia pouco, a umidade varia mais. Então, são dois parâmetros muito importantes para serem estudados, para serem controlados nos produtos cárneos. Então, falando em atividade de água e umidade, o que é atividade de água? Eu quero fazer mais duas perguntas para vocês. Só um instantinho que elas vão aparecer para vocês também selecionarem. Ok, Tânia, a pergunta no momento é qual o modelo do seu equipamento? Com as opções CX2, Aqualab Lite, Pawkit, Aqualab Series 3TE, Aqualab Series 4TE e outros. Estamos aguardando vocês escolherem, selecionarem a opção. Temos só 46% dos participantes que votaram. Aguardo. Ok. Vamos passar para a próxima pergunta. A pergunta é, você mede umidade? Sim ou não? Os participantes estão respondendo. Até o momento, 70% respondeu que sim. Praticamente 80% sim. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Atividade de água é diferente de umidade. Atividade de água, por definição, é a medida do estado de energia da água em um sistema. É um parâmetro qualitativo, ou seja, é independente da quantidade da sua amostra, ele vai te dar um valor. Enquanto que a umidade é uma quantidade de água presente em uma amostra. Pode ser em base seca ou base úmida, e a umidade serve para você fazer os cálculos de composição centesimal da sua amostra. Quantos por cento tem de carboidrato, quanto por cento tem de proteína em base seca ou base úmida. A atividade de água é um parâmetro que vai lhe dar outras informações. Então, para entender
atividade de água e o que é esse estado de energia, nós vamos ver que a atividade de água, ela deriva da termodinâmica fundamental, em que o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura nas condições normais de temperatura e pressão num logaritmo neperiano da fugacidade. Essa fugacidade é... Vocês estavam assistindo um filminho no começo do slide que a água tende a ir de um lugar em que ela está em maior concentração para o de menor concentração. Então, é essa fugacidade que é a atividade de água. É a energia que a água tem de passar de um lugar em que ela está em maior quantidade para o de menor quantidade e entrar em equilíbrio. Ou seja, a atividade de água é igual à pressão de vapor da água na amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Ou seja, a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Se eu tiver um ambiente com 90% de umidade relativa, significa que ela estará com 0,9 de atividade de água. Atividade de água, portanto, sempre é um valor menor do que 1, porque a água pura é 1 e todos os outros produtos terão valores 0, alguma coisa, que é o valor de atividade de água. Os produtos cárneos que nós estamos tratando hoje, carne fresca tem 1, 0,99 de atividade de água e presuntos, salames, copa, tem atividade em torno de 0,90 a 0,92 e o charque entre 0,78 e 0,76 de atividade de água. Ok? Uma outra pergunta para vocês. Então a pergunta é: por que você mede a atividade de água? As opções são controle microbiológico, controle de oxidação lipídica, escurecimento não enzimático, recebimento de matéria-prima, mistura de ingredientes, liberação de lote. Os participantes estão respondendo. Então, cerca de 80% dos participantes responderam controle microbiológico, cerca de 20% responderam mistura de ingredientes e tem mais um pequeno percentual como liberação de lote e controle de oxidação lipídica. Ok, muito obrigada. Então, a grande maioria mede atividade de água para controle microbiológico, certo? E é de fundamental importância a medida de atividade de água para controle microbiológico, porque todos os valores pré-determinados na normativa prevêem o não desenvolvimento de bactérias, certo? No limite de 0,90 de atividade de água. Bom, nós sabemos que para um micro-organismo se desenvolver é necessário que a atividade de água, temperatura, pH, oxigênio, nutrientes, todos esses fatores estejam em condições ótimas para o micro-organismo se desenvolver. Aqui nós vamos tratar de que todas essas condições abaixo estão ótimas e nós vamos variar a atividade de água para ver o que acontece. Quem primeiro estudou a atividade de água foi o Dr. William Scott, um australiano veterinário que trabalhava com carnes. Okay?
E foi exatamente esse experimento que ele fez. Em um meio de cultura, que tinha todas as condições normais, ele variou a quantidade de água e inoculou Staphylococcus aureus. Aqui nós podemos ver que a atividade de água 0,99, o Staphylococcus não teve fase de latência, já entrou numa fase exponencial de multiplicação até atingir uma fase estacionária com uma quantidade grande de células vegetativas. Cada vez que foi se abaixando a atividade de água até 0,87, o micro-organismo passou a ter uma fase de latência, uma fase exponencial menor, alcançando a fase estacionária com uma menor quantidade de células vegetativas. Ou seja, atividade de água maior, o micro-organismo se desenvolve com maior facilidade, com atividade de água menor, ele tem maior dificuldade para se desenvolver. Ou seja, quando se reduz a atividade de água, o micro-organismo reduz o seu metabolismo. Ele não morre, ele pode não se multiplicar. Certo? Aqui tem uma explicação descritiva para o slide seguinte. Tá? Então, se eu tiver aqui o meu produto cárneo com todos os nutrientes e atividade de água 0,90. Ou seja, o meio ambiente do micro-organismo está com atividade de água de 0,90 e eu tenho uma bactéria que o limite de desenvolvimento dela é 0,95. O que vai acontecer com a bactéria 0,95 no meio com 0,90? Num primeiro momento, a água de dentro da bactéria se move para fora para tentar entrar em equilíbrio. É um efeito osmótico. O micro-organismo vai perder o seu turgor e a pressão interna, sofre um estresse celular e não se prolifera. Entra em estado de latência. Se, por algum acaso, esse micro-organismo conseguir fazer com que aminoácidos, polióis ou açúcares entrem dentro da sua célula, alterando a permeabilidade celular, ele vai conseguir reduzir a atividade de água dele para 0,93. 0,93 ainda é uma atividade de água maior do que o do meio, certo? E ele vai acabar perdendo um pouco de água para o meio, vai ter que entrar numa fase lag ou esporular. Ou seja, o micro-organismo que estiver presente no seu material, ele vai continuar presente, não vai conseguir se multiplicar. Por isso, todos os cuidados na fabricação, as boas práticas de fabricação são importantes, apesar de se estar baixando a atividade de água do seu produto. No alimento cárneo, é importante também o controle do pH, e aqui nós vamos ter a interação do pH com a atividade de água. Nesse gráfico de pH por atividade de água, esta fase inferior ao gráfico não há desenvolvimento microbiano e na fase superior há desenvolvimento microbiano. Ou seja, se o pH for em torno de 4,2, a atividade de água pode ser alta, 0,98, que o micro-organismo não se desenvolve. Uma vez que o pH sobe e chega perto da neutralidade, a atividade de água tem que baixar para que o micro-organismo não se desenvolva. Então, pode-se trabalhar com esses dois parâmetros, pH e atividade de água, para o controle do desenvolvimento microbiano. Esta é uma tabela retirada do Codex Food. Gostaria que... Tem algumas pessoas dizendo que não estão escutando. Gostaria que vocês respondessem ali. Se estão escutando. Ok.
Podemos prosseguir? Várias pessoas responderam sim perfeitamente. Estou ouvindo. Obrigado. Ok, então vamos prosseguir. Então, essa é uma tabela retirada do Codex e é um resumo feito só para a gente entender a interação do pH e da atividade de água. Essa primeira tabela é para produtos tratados quimicamente, ou tratados termicamente, ok? Para destruição das células vegetativas. Se o pH for 4,6 ou inferior, atividade de água inferior a 0,95, o alimento não é potencialmente perigoso. Tá? Só o tratamento térmico é suficiente. Se o alimento tiver um pH acima de 5,6 e atividade de água 0,92 ou inferior, não é potencialmente perigoso. Entretanto, se a atividade de água sobe, este produto requer avaliação microbiana, mesmo feito o tratamento térmico. Esta segunda tabela são para alimentos sem tratamento térmico, tá? Ou tratado termicamente, porém não embalado. Aqui muda os valores de atividade de água, mudam os valores de atividade de água e também mudam os valores de pH. pH já é menor que 4,2 e atividade de água menor que 0,92, são produtos potencialmente não perigosos. E aqui, conforme vai aumentando o pH, numa atividade de água menor que 0,92, já começa a requerer avaliação microbiológica. Ok? Então, vamos lá. O limite de atividade de água de 0,90, 0,91 para os produtos cárneos evitam as bactérias gram-negativas, que são as bactérias patogênicas, certo? 0,86, as bactérias gram-positivas, esse valor baixo por causa das bactérias que são halofílicas, como Staphylococcus e o Vibrio. Nos valores de atividade de água mais baixos, as bactérias já não se desenvolvem e a preocupação são com leveduras e bolores. Eu coloquei aqui uma tabela dos micro-organismos que são de importância de saúde pública, que causam intoxicações alimentares, alguns podem até levar à morte, como os Clostridium. O Clostridium precisa de uma atividade de água alta para se desenvolver e a produção de toxina precisa de uma atividade de água mais alta ainda, porque requer mais energia. Se o seu produto está com 0,9, 0,92 de atividade de água, então ele está prevenido contra o Clostridium. Mas não está prevenido contra Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo halofílico, ou seja, na presença de sal, de bastante sal, ele consegue se desenvolver. 0,86. Para a produção da enterotoxina, ele precisa de uma atividade de água um pouco mais alta. Escherichia coli, Salmonella, Listeria, os bacilos cereus, também eles se desenvolvem numa atividade de água acima do 0,90, que é o limite da maioria dos produtos cárneos. Aqui não é tão importante, não é tão encontrado, mas os bolores fungos que podem se desenvolver principalmente na face externa dos produtos cárneos. Os aspergilos, que produzem a aflatoxina, têm um limite de 0,80 e também para a produção da micotoxina precisam de uma atividade de água mais alta. Como controlar o desenvolvimento microbiano através da atividade de água? Aqui, geralmente, são adicionados alguns antimicrobianos, como nitrito ou nitrato de sódio, que também dão cor aos produtos cárneos.
sorbatos, sulfitos, óleos, pode-se fazer defumação, tratamento térmico, manter em refrigeração ou inserir uma flora competitiva no seu produto. Tudo isso vai ajudar a reduzir a atividade de água e preservar mais o seu alimento. Em relação às reações químicas, eu devo ou não refrigerar o meu produto carne? Em princípio, sim. Por quê? As reações químicas, reação de oxidação, reação de Maillard de escurecimento, hidrólise, degradação dos nutrientes, as reações enzimáticas, quanto maior for a atividade de água, maior a velocidade em que elas ocorrem. E quanto maior for a temperatura, também propicia uma maior velocidade de ocorrer essas reações. Portanto, se eu manter o meu produto numa temperatura mais baixa, eu vou ter uma certa imobilização da água e vou evitar que estas reações ocorram. Como a carne, os produtos carne, têm uma quantidade grande de gordura, sim, e a atividade de água de 0,9 é uma atividade de água alta, boa para ocorrer a rancificação, a oxidação do produto, então recomenda-se também que baixe a temperatura, porque a oxidação lipídica vai depender de temperatura, presença de oxigênio e luz, certo? E a atividade de água elevada. Como eu devo, então, controlar a minha atividade de água para o meu produto se tornar seguro? Posso fazer uma secagem, uma desidratação, adição de umectantes, como sal, açúcar, xarope de milho, que tem uma alta concentração de frutose, sorbitol, maltodextrina ou amido. Esses produtos vão sequestrar a água do seu produto, imobilizá-la, não deixá-la disponível para que essas reações ocorram. Posso adicionar a quantidade que eu quiser desses produtos? Não. Tudo tem um limite para a redução da atividade de água. A solubilidade dos aditivos, o peso molecular, organoléptico. Eu não posso adicionar tanto açúcar que o meu presunto ou o meu salame vai ficar doce, ou uma quantidade exagerada de sal, que vai ficar impossível de se alimentar, ainda mais com a campanha para redução do teor de sal. Se eu colocar muitos sólidos, eu vou poder ter uma cristalização durante o armazenamento, pode ocorrer uma reatividade, o escurecimento do meu produto, ou, devido à grande quantidade desses aditivos, o meu produto pode se tornar tóxico. Aqui eu copiei a embalagem de um jerked beef industrializado. Então, a maior quantidade é de carne, aí vem a adição de todos esses componentes. Eu posso dizer que todos estes componentes, eles ajudam a baixar a atividade de água, sequestrando a água do ambiente, imobilizando, mudando a estrutura, fazendo com que a atividade de água seja reduzida. Okay? Aqui é um estudo de caso, é um jerked beef preparado pelo presidente da Decagon, é um jerked beef, podemos dizer, caseiro, foi fabricado na Decagon com duas formulações diferentes. A primeira formulação foi uma formulação normal, em que a umidade era 15%, a atividade de água 0,785 e a textura foi considerada macia pelo pessoal que fez análise sensorial. São os próprios funcionários da Decagon que fizeram análise sensorial deste produto. Uma outra formulação foi adicionada de 10% de glicerol.
A umidade continuou com 15% e a atividade de água abaixou bastante para 0,585 e a textura também foi considerada macia nesta análise sensorial. Pela equação, pela predição na equação de Rose e Norrish, 10% de glicerol deveria baixar a atividade de água para 0,684. Mas a leitura feita no Aqualab foi 0,585. Porque tem uma diferença entre você fazer um cálculo numa equação para substâncias puras com um produto realmente de misturas de ingredientes. Então, 10% de glicerol abaixou a atividade de água para um valor que não há proliferação microbiana, bastante seguro. Então, num estudo feito pelo Dr. Labuza, nós temos que, no meio de celulose microcristalina, ele adicionou diferentes quantidades de glicerol e fez isotermas desse glicerol a 37 graus Celsius. Vamos pegar essa linha de 10% de umidade. Com 0% de glicerol, o CMC tinha mais de 0,9 de atividade de água, uma atividade de água bastante alta. Com, por exemplo, 10% de glicerol, nós já baixamos a atividade de água para 0,78. Ou seja, o glicerol é um aditivo que sequestra a água e diminui bastante a atividade de água do seu produto. Não adianta nada você preparar todo o seu produto muito bem feito, medir a atividade de água dele, se ele não tiver uma boa embalagem que vai fazer com que previna a troca com o meio ambiente e mantenha as características originais do seu produto. Então, uma vez feito o seu produto, é necessário que você selecione uma embalagem, tá, que não permita, que tenha a permeabilidade, que não permita a troca com o ambiente. Para você determinar qual é a melhor embalagem para o seu produto, é necessário você fazer uma curva de isoterma de sorção. E, através dessa curva, você aplicar nos modelos, na equação de Fick, e determinar qual é a melhor barreira para o seu produto. Essas equações, para você determinar qual é a melhor embalagem, não é possível fazer com dados de taxa de permeabilidade a vapor de água, porque os modelos matemáticos não são aceitáveis com este valor de taxa de permeabilidade a vapor de água. A taxa de permeabilidade, ele não é uma propriedade fundamental que se possa colocar na equação de Fick. Nós temos todas as equações, as deduções das equações. Se vocês quiserem, nós podemos lhes fornecer as equações. Também temos um Excel em que você põe os dados e eles calculam a permeabilidade ou a vida de prateleira numa determinada atividade de água. Ok? Bom, no começo da apresentação, nós vimos na normativa 22 de que o valor de atividade de água do máximo de cada produto é muito próximo, 0,90, 0,91, 0,92. E aí eu comentei, vocês precisam de um equipamento com uma exatidão muito grande para poder fazer a leitura e determinar com precisão esses valores de atividade de água. Aqui nós apresentamos o nosso Aqualab, é o equipamento mais popular da nossa linha, por ponto de orvalho, e a maioria das indústrias frigoríficos que fabricam produtos cárneos possuem este modelo de equipamento, o Aqualab 4TE, por causa da sua exatidão e o seu controle de temperatura. Ele funciona por um princípio de ponto de orvalho. Esse princípio é um princípio primário, ou seja, ele lê
diretamente a atividade de água e, em princípio, não precisaria de calibração por ele próprio ser um princípio primário. O que você tem que fazer é fazer leituras de soluções padrões para ver se o seu sensor óptico não está contaminado e não precisa de uma limpeza no seu equipamento. Ok? Bom, eu tenho mais umas últimas perguntas para vocês. Então temos a pergunta: esse seminário foi específico para a área de carnes e gostaríamos de saber se ele foi útil, sim ou não. Os participantes estão respondendo, Tânia. Temos um pouco mais de 90% responderam que sim. Eu gostaria de fazer uma última pergunta e que vocês colocassem, que vocês escrevessem ali no lado do painel, no chat, qual seminário de atividade de água vocês gostariam de ter nas próximas apresentações. O que é de interesse de vocês em relação à atividade de água? Então as opções são como utilizar corretamente o Aqualab, reações químicas e vida de prateleira, fundamentos de isoterma dissorção. E se algum participante tiver interesse em um assunto que não está listado aí, pode enviar também pela janela de chat e a gente vai considerar da mesma forma. Tânia, tem quase 90% responderam, com 75% de reações bioquímicas e vida de prateleira, é o número 1 selecionado, seguido de como utilizar corretamente o Aqualab. E também o participante Gabriel sugeriu atividade de água em pet foods. Gabriel, nós fizemos recentemente um seminário de atividade de água específico para a indústria de pet food. Se você não participou, nós temos esse seminário no YouTube e também posso enviar a apresentação para você. Ok? Muito obrigada a todos pela participação. Se alguém quiser fazer contato, aqui estão os nossos dados, o meu e-mail, e agora nós abriremos para a sessão de perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação. Obrigado a todos os participantes pela interação, pelas perguntas. Nós temos cerca de 10 minutos para responder a qualquer pergunta que os participantes tenham. Então, por favor, fiquem à vontade de utilizar a janela do chat para enviar a sua pergunta. Nós vamos tentar cobrir e responder todas as perguntas. Se expirar o nosso tempo e deixarmos alguma pergunta sem responder, nós vamos respondê-la por e-mail e postar também no site da Decagon. Muito bem, então vamos, Tânia, nós temos várias perguntas. O Gabriel fez uma pergunta na metade da apresentação, mais ou menos, que agora ficou meio fora de contexto. Então, talvez o Gabriel pudesse dar um pouco mais de detalhes da pergunta dele. Eu vou lê-la. Tânia, nesse caso, há necessidade de incluir acidificante para reduzir o pH, correto? Então, com certeza fazia mais sentido na hora que o slide estava na tela. Gabriel, provavelmente você está se referindo aos slides de atividade de água em relação ao pH. Se o seu produto for
não permitir baixar a atividade de água mais do que um tanto. Ele permanecer com uma atividade de água, é interessante você abaixar o pH para fazer um controle microbiológico. Mas também tem um limite do quanto você consegue baixar o seu pH para não alterar o seu produto. Mas sim, se, por exemplo, não é produto cárneo, mas um palmito que você mantém em salmoura, você não consegue baixar a atividade de água, porque ele está numa salmoura, numa atividade de água bastante alta. Perdeu a... Eu não sei aonde que parou, mas, por exemplo, o palmito, que é um produto que fica em salmoura, numa atividade de água muito alta, não dá para baixar a atividade de água, então se adiciona ácidos para baixar o pH e manter o pH mais baixo e tentar controlar microbiologicamente. Um dos fatores para se adicionar um acidulante, um acidificante. Muito obrigado, Tânia. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta é da participante Annelise. Ela pergunta o seguinte, Tânia: qual o limite que eu posso baixar salame e copa para não alterar o sabor e a consistência do produto? Analise. Oi, Annelise. Deve ser a Annelise lá de Castro. Vai depender, você vai ter que fazer uma análise sensorial do seu produto, porque não dá para simplesmente abaixar tanto o pH, a atividade de água, que o seu produto vai ter uma textura mais dura. E não é a intenção que seu salame tenha essa textura dura. Se você baixar muito a atividade de água, também você perde em peso o seu produto. E aí você não vai ter uma boa lucratividade. Então, vai ter que ser um estudo com o seu Aqualab de manter no máximo 0,90, 0,92, conforme o tipo de salame, e a sua textura, o sabor do seu produto. Se você quiser baixar até 0,88, por exemplo, você vai prevenir contra a maioria, praticamente todas as bactérias. Mas você vai ter um sabor muito concentrado e vai perder em peso no seu produto. Obrigado, Annelise. A próxima pergunta, Tânia, é do Luciano. Tânia, o processo de moagem, mais fina ou mais grosseira, altera a atividade de água da carne? Luciano. Luciano, provavelmente é para saber na hora que você vai medir a atividade de água do seu produto, certo? Vou dizer sim, altera a atividade de água se o seu moinho esquentar muito o seu produto na hora da moagem. O que é importante na hora de fazer a medida das suas amostras é que sempre o seu produto tenha o mesmo preparo. Se você moe fino, todas as vezes você moa fino. Se você moe mais grosso, você sempre moa mais grosso, para ter consistência e repetibilidade. Mas se o seu moinho não esquentar a sua amostra, não vai ter tanta diferença, desde que você não perca muito tempo e deixe sua amostra muito exposta para fazer a troca com o ambiente. Ok? Obrigado, Luciano. Então vamos à nossa próxima pergunta do participante Carlos. Tânia,
a quantidade de amostra na cápsula tem interferência no tempo de leitura? Quanto mais amostra, mais rápido? E também se a amostra deve ser feita com a amostra inteira ou pode ser triturada? Vamos por parte. Vou responder de uma forma um pouco perigosa, tá bom? Quanto mais amostra na sua cápsula, mais rápido vai terminar a leitura? Sim, vai terminar mais rápido, mas é perigoso, porque se você encher a sua cápsula de amostra, você vai sujar o seu sensor e ele passará a fazer as próximas leituras erradas. Então, o ideal é que você utilize até metade da cápsula e nunca acima da metade. Principalmente para produtos cárneos que são muito gordurosos. Preencha o fundo da cápsula, limpe bem a borda para colocar a amostra no seu analisador de atividade de água. Nunca a cápsula cheia, ok? A outra pergunta é, faz diferença ler amostra, sei lá, fatiada de amostra moída? Faz diferença. Então, voltando para a mesma coisa do Luciano, você tem que padronizar a sua leitura. Se você faz fatiado, sempre você faz fatiado para manter a reprodutibilidade e a repetibilidade. Se você faz moída, sempre você faça moída. Ok? Obrigado, Tânia. A próxima pergunta. Tânia, você indicaria o uso da atividade de água no laboratório ou na área de produção? Está me ouvindo? Sim? Em ambos. A atividade de água é importante ser medida no laboratório, no pessoal de desenvolvimento do produto, em que eles vão determinar a formulação e o valor de atividade de água ideal. E, durante o processamento, você faz o controle de atividade de água da sua matéria-prima no final do seu processamento, para saber qual o valor está o seu produto final de atividade de água. E depois, durante a garantia da qualidade, também para verificar se o seu produto preservou aquele valor de atividade de água. Então, é importante você monitorar a atividade de água durante todo o seu processo. Muito obrigado. Bom, devido ao nosso tempo, nós vamos tentar responder uma última pergunta e as outras perguntas nós vamos responder por e-mail. E, mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos. Você pode clicar aí na tua ferramenta do GoToMeeting e já baixar uma cópia da apresentação, ou pode entrar em contato conosco e nós vamos enviá-la por e-mail. A Tânia já comentou durante a apresentação, mas nós temos um canal no YouTube onde nós postamos uma cópia dessas apresentações. Então, temos uma apresentação da indústria farmacêutica, apresentação pet food, temos apresentações em várias áreas. É só colocar no YouTube e procurar por Decagon Aqualab. Se colocar essas duas palavras, você vai chegar no nosso canal. Então, vamos à nossa última pergunta. Tânia, você tem uma apresentação em vídeo mostrando o funcionamento do equipamento? Nós temos sim várias apresentações também no YouTube de como utilizar o Aqualab, desde como tirar de dentro da caixa, ligar o equipamento e calibrar, fazer a limpeza do equipamento. Okay?
como o Carlos disse, se você entrar no YouTube Decagon ou Aqualab 4TE, você vai encontrar esses vídeos. Muito obrigado, Tânia. Obrigado a todos os participantes. E com isso nós encerramos a nossa apresentação dessa manhã, desejando a todos um excelente final de semana. Obrigado a todos e ficamos à disposição.